Oi, pessoal da segunda série, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer o estudo de gráficos do seno ainda, só que nós vamos fazer um estudo comparativo com o gráfico que nós aprendemos na aula anterior. Essa aqui foi a nossa aula 19. Eu mostrei no passo a passo para vocês como construir o gráfico da função seno de x. Y é igual a seno de x. Então, o gráfico está aqui pronto. E hoje eu vou utilizar esse mesmo modelo para eu ensinar para vocês, mostrar para vocês como proceder quando eu quiser outros gráficos que também tenham a função seno envolvida. Então, por exemplo, esse é o gráfico, vai ser o padrão, né? Y é igual a seno de x, que é esse que nós fizemos na aula passada. E aí eu vou ensinar para vocês o que muda quando eu tenho que fazer, por exemplo, y é igual a 2 vezes o seno de x. Então, o que muda por ter esse 2 multiplicando? Poderia ser qualquer número multiplicando aqui, né, pessoal? Coloquei um 2 para o nosso gráfico não ficar muito grande. O que muda, por exemplo, se fosse o seno de x, só que mais algum número ou menos algum número, né? Coloquei 1 também, poderia ser qualquer número aqui, tanto somando quanto subtraindo. E ainda o gráfico de y é igual a seno de dobro do x. Esse aqui, na verdade, é que é o gráfico mais enjoadinho de fazer, tá bom? Até coloquei asterisco nele aqui, para vocês perceberem que o lance para ficar difícil, para ficar mais complicado, é quando o seno vem com alguma outra coisa multiplicando o x. Então, por exemplo, seno de 2x, seno de 3x, seno de x sobre 2, seno de x sobre 3. Então, quando a gente coloca, depois da palavra seno, uma expressãozinha aqui, é isso que faz o gráfico ficar complicado. Quando a gente acrescenta aqui, multiplicando, ou somando, ou subtraindo, mas que o seno continua sendo seno só de x, o gráfico é fácil, tá bom? Então tem um lance, só um esqueminha diferente aqui na tabela, quando o gráfico é seno de outra coisa com x, e não só seno de x purinho, tá bom? Mas é isso que nós vamos fazer. Então, como eu vou colocar nesse gráfico de ontem mais esses 3 gráficos para a gente poder fazer uma comparação com o gráfico padrão, que é o y igual a seno de x, eu coloquei então as 3 tabelas dos gráficos que nós vamos utilizar aqui, tá bom? Então, para começar, vamos completar a tabela do gráfico que já está pronto, desde a aula passada, da aula 20, que é o simples gráfico de seno de x. Então, é só a gente saber. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês se lembram que ontem, no gráfico que eu fiz, vou até mostrar ele aqui para vocês de novo, eu coloquei, 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Eu fui, gente, até o 2π na primeira volta. Eu coloquei aqui, 17 arcos, todos eles em escala bonitinho. Por que coloquei tantos, professora? Por que você colocou tantos? Porque eu queria que você enxergasse a curva senoide acontecendo. Eu não queria só mostrar para você que ela era daquele jeito. Eu queria que você visse que realmente eu não estou inventando, que a senoide ela é do jeito que é, quando a gente coloca muitos elementos aqui no eixo do x. Hoje, como vocês já sabem o aspecto da senoide, a gente, para fazer a tabela, não vai colocar todos esses 17 ângulos da primeira volta, os principais. A gente vai colocar só os arcos limites dos quadrantes. Então, em toda a tabela, a professora só colocou 0, π sobre 2, que é o 90, π, que é o 180, 3π sobre 2, que é o 270, e o 2π, que é o 360 graus. Toda tabelinha que eu fizer, e vocês também, dá pra gente fazer assim, que é mais rápido, tá bom? Já que a gente já sabe que a curva tem esse modelinho chamado senoide, para qualquer gráfico que apareça a expressão seno, tudo bem? Então, primeiro vamos completar a tabela aqui, Vamos lá. Primeiro, então, já está feito, mas eu vou fazer de novo aqui só para a gente ter um padrão. Se o y ele é igual ao seno de x e o x forem esses ângulos aqui, então é só saber que o seno de 0 é 0, o seno de 90 é 1, o seno de 180 é 0, o seno de 270 graus é menos 1 e o seno de 2π é 0 também. Então, esse nós já temos a tabela. Eu já fiz o gráfico dele ontem, é esse gráfico aqui, torno a mostrar para vocês, está feito. A gente vai usar o mesmo gráfico. E agora, depois nós vamos fazer o gráfico de y é igual a 2 seno de x. Então, vamos fazer esse agora, Se o y agora vale 2 seno de x, eu coloquei para serem o x somente os arcos limites dos quadrantes, tá bom?
para ser fácil. E aí vou fazer continha, ó. Então, para começar, y é igual 2 vezes o seno de x. O seno de x é o seno de zero, que é zero. E aí, 2 vezes 0 é 0. Aqui, ó, 2 vezes o seno do x, que agora é 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes o seno do x, que é π, ou 180 graus. Seno de 180 graus é 0. 2 vezes 0 é 0 de novo. O 3π sobre 2, 2 vezes o seno do 3π sobre 2, ou 270 graus, é menos 1. E aí, 2 vezes menos 1 é menos 2. E aqui, 2 vezes o seno de 360 graus, ou 2π, que é 0. E aí, 2 vezes 0 é 0. Então, a primeira tabela que nós vamos fazer já está pronta. Podemos ir para o gráfico ou podemos fazer todas as tabelas primeiro. Acho que eu vou completar todas as tabelas primeiro, tá bom? Então, esse aqui eu vou fazer nessa cor aqui. E vou pegar uma outra cor para a gente fazer o gráfico da outra, tá? Então, vou pegar aqui o seno de x mais 1. Então, a mesma coisa, ó. Eu atribuo para o x os valores que são os arcos limites dos quadrantes, tá? De 0 até 2π. E aí vou, seno de x, o que der mais 1. Ó, não é x mais 1 dentro do parênteses, é o seno do x, o que der, que soma 1. Então, vamos lá. Aqui vai ser o seno de 0, que é o x, ó. Seno de 0 é 0, mais 1 que está pedindo para somar, vai dar 1. Seno de x, o seno de 90 é 1, mais 1 que está pedindo para somar, 1 mais 1, 2. Seno de 180 graus é 0, mais 1 que está pedindo para somar, 0 mais 1, dá 1. O seno de 270 graus é menos 1, mais 1 que está pedindo para somar, menos 1 e mais 1 cancela, ó, dá 0. E o seno de 2π, ou 360 graus, que é 0, mais 1 que está pedindo para fazer, 0 mais 1 é 1. Então, essa vai ser a tabela do gráfico seno de x mais 1. E essa daqui, pessoal, é a tabela mais difícil que eu vou fazer agora, tá? Essa tabela aqui, infelizmente eu estou com uma corzinha meio clara, mas vou fazer com ela mesmo, tá? Essa tabela aqui, observe que ela tem é uma tabela com 3 colunas. Por que 3 colunas? Ó, aqui eu tenho que ser esperto. Quando o gráfico é de seno de 2x, 3x, 4x, x sobre 2, x sobre 3, ou seja, o seno, ele não é de x, ele é de alguma coisa com o x. Então, a gente tem que fazer o seguinte, pegar essa coisa aqui e atribuir para ela os valores que a gente coloca no eixo dos x, tá? Que a gente coloca como sendo os arcos limites dos quadrantes. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar, ó, aqui não era o x que era o 0, π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, em todas elas não foi o x que tinha esses valores? Nesse tipo de gráfico eu vou ter que fazer diferente. É o 2x, porque é ele que está na frente da palavra do seno, tá vendo? Ó? Então, é para o 2x que eu vou atribuir esses valores que eu tinha atribuído antes. E aí, pessoal, olha, vou completar aqui primeiro, ó. O seno do 2x é o seno de 0, que é 0. O seno do 2x é o seno do 90, que é 1. O seno do 2x é o seno do 180, que é 0. O seno do 2x, que é o seno de 3π sobre 2, que é menos 1. E o seno do 2π é que é 0. Então, aqui, achar o y não é difícil, porque é o seno do 2x. E eu falei que o 2x vale aqueles valores lá que a gente já colocou como sendo os arcos limites dos quadrantes. Agora, o problema aqui, pessoal, é o x. Então, o x é que os números que eu vou colocar no eixo do x é que são o nosso problema. Então, aqui eu tenho que pensar, ó, se eu chamei o 2x para esses valores, o x, você concorda que o x é a metade de 2x? Aqui é o dobro, aqui é metade. Então, para colocar o x aqui, ó, não vão ser esses números que eu tinha colocado aqui. Esses números que eu tinha colocado são o 2x, porque eles que estão na frente do seno.
Então aqui você vai pegar esses números e dividir por 2. Então esse que é o esqueminha diferente, tá? Então vamos lá. 0 dividido por 2 dá 0. Π sobre 2 dividido por 2, gente, a metade da metade do π é π sobre 4. Se você tem uma laranja, a metade é meia. Se você tem meia laranja, a metade não é um quarto. Então a metade de π sobre 2 é π sobre 4. E a metade do π é a metade do π, π sobre 2. E a metade do 3π sobre 2, ó, se a metade do π sobre 2 era π sobre 4, a metade do 3π sobre 2 é o 3π sobre 4. Na verdade, quem divide é só isso aqui. E a metade de 2π é 1π só. Então, a diferença aqui para fazer esse gráfico é só esse x aqui, tá bom? Se aqui fosse 3x, o 3x é que teria esses valores. E para achar o x, eu dividiria esses números tudo por 3. E assim por diante, tá bom? Tabelas prontas, agora vamos para o gráfico. Agora tá fácil. Então, eu vou pegar o gráfico que eu já tinha feito ontem e vou, olhando aqui na minha tabela, fazer o gráfico, esse aqui, ó, 2 seno de x, esse aqui. O y igual a seno de x já está feito, ó, é esse aqui. Agora eu vou fazer o outro gráfico, que é o y igual a 2 seno de x. Para mim tá difícil aqui mostrar as duas coisas para vocês. Eu vou só falando com vocês, tá? A gente vai fazer esse gráfico pela cor rosinha, meio lilás. Então vamos lá. Olhando na tabela que você tem aí, e eu vou olhar no meu gráfico, na minha tabela que eu tenho aqui, que infelizmente eu vou ter que colocar aqui do lado, vai ficar assim, ó. Y igual a 2 seno de x. Então esse é o gráfico que eu vou fazer agora. A tabela dele, ó. Quando x for 0, o y é 0 também. Então é aqui, ó, 0, 0, tá? Então o primeiro ponto é esse, ó, 0 no x, 0 no y. Quando x for π sobre 2, ó, π sobre 2, o y deu 2. Então eu vou ter que subir lá no 2. Cadê o 2, professora? Ó, gente, se aqui é o 1, o 2 é o dobro. Eu gastei 4 quadradinhos aqui, eu vou gastar mais 4, ó. 1, 2, 3, 4, aqui vai ser o meu 2. Tá bom? Então, ó, quando x for π sobre 2, o meu y é lá no 2. Então, eu vou subir até o 2. Tá? Aqui, ó. Esse é o ponto. Então, 0, 0 para começar. Π sobre 2 vai lá no 2. O π, ó, o π é no 0 também. π 0. Então, π 0 vem aqui. π 0. O 3π sobre 2 é lá no menos 2, ó, mesma coisa. Se aqui é o menos 1, eu vou 4 para baixo, vai ser o menos 2 aqui. Então, quando o meu x for o 3π sobre 2, ó, o 3π sobre 2, o meu y é lá embaixo no menos 2. Eu vou descer até o nível do menos 2. Aí. Pronto. E o último, quando o x for o meu 2π, o meu y vai ser 0 de novo, então é aqui mesmo. Então agora eu vou ter que ligar esses pontos. Nossa, tá um barulho aqui na escola, pessoal. Espero que não esteja interferindo demais aí, tá? Então olha como que ficou o meu gráfico, ó, o mesmo aspecto. Então eu vou fazer de lápis primeiro, ó. Então a montanha vai chegar até aqui. Depois ela vai vir até aqui. Opa! Ela vai vir até aqui. Depois ela vai até o menos 2, o vale. E depois vai subir até o 3π sobre 2. Tá? Então, eu fiz de lápis primeiro. Agora eu vou pegar minha canetinha rosa e vou prolongar. Então, ó. Aqui. Agora eu vou vir até aqui, ó. Agora eu vou lá para baixo. E vou chegar até aqui. Lembrando que esse gráfico é infinito, ele vai tanto para lá quanto para baixo infinitamente. Eu estou fazendo só na primeira volta, mas esse gráfico se repete infinitamente, quantas voltas for dando na circunferência, tá? Então esse gráfico, ó, ele é y é igual
2 seno de x. O que eu quero que você observe? Eu quero que você observe que o período, ó, de onde o gráfico começa e termina até ficar diferente é o mesmo, ó, é 2π ainda, igual o gráfico seno de x. Então ele tem o mesmo período, ó. Então o período continua sendo 2π, tudo bem, ó, mesmo período. O que mudou foi a amplitude, pessoal, ó, essa distância aqui que aumentou, dobrou em relação ao seno de x. Se fosse 3 seno de x, iria triplicar. Se fosse 4 seno de x, iria quadruplicar, tá? Então, o período é o mesmo, ó, a curva começa e termina entre 0 e 2π, a partir de 0 e 2π vai continuar fazendo a mesma coisa. A imagem, ó, a imagem, o que é imagem, professora? Imagem é o quanto o gráfico pega no eixo dos y. Então, esse gráfico, ele pega, ó, de 0 até 2 e depois embaixo, ó, de 0 até menos 2. Então, a imagem desse gráfico agora é de menos 2 até mais 2, certo? E a amplitude dele é a altura que a curva tem acima do eixo do x, é de 2 unidades. Tudo bem, pessoal? Então, temos aqui um segundo gráfico que também tem relação com o eixo do x, com o seno de x, só que é o dobro. Então, o que dobra, na verdade, é somente a amplitude, ok? Vamos fazer mais um agora. Agora vamos fazer um gráfico com a canetinha vermelha, ó, com essa canetinha aqui. O gráfico que nós vamos fazer agora, gente, é o dessa tabela aqui, ó. Ó, y é igual a seno de x mais 1. Então, é esse aqui, é nessa tabela que eu vou ficar olhando para colocar os pontos no gráfico, tá bom? Depois que você copiar a aula, você olha nela para fazer o gráfico. Então, é isso que eu vou olhar agora. Então, vamos lá. Então, tudo de novo, deixa eu ver aqui, organizar melhor. Então, para começar, ó, quando o x for 0, o y vai ser 1 agora, ó. Quando o x for 0, o y é 1. Então, o gráfico não vai sair daqui, vai sair daqui, ó, tá? Então, quando o x for 0, o y é 1. Quando o x for π sobre 2, ó, π sobre 2, ele vai estar lá no 2 do y. Então, vai ser aqui em cima, ó, no 2, tá? Vai ligar aqui no 2. Quando o x for π, ó, quando o x for π, o gráfico, o y é 1. Então, eu vou lá no 1, ó. Vou pegar aqui, sair do π e vou lá no 1. 1 é aqui, ó. Ó, tô seguindo a linha. Infelizmente, pegou a letra aqui, não tem problema. Aqui tá o 1. Quando o x for 3π sobre 2, ó, 3π sobre 2, o y vai ser 0. Ó, y 0, então vai ser aqui mesmo, ó, 0. E quando o x for o 2π, o y vai ser no 1. Então, vai ser lá no 1, ó. Continuando a linha do 1 é aqui, ó. Ó, essa aqui que é a linha do 1. Certinho? E agora, gente, vamos pegar o lápis de novo, ó. E vou fazer a curva. A senoide vai ser igual, só que em outro lugar. Então, ó, vai sair daqui, vai vir aqui, aí depois vai vir aqui, depois aqui e ali. Então, essa que vai ser a curva agora, pessoal, ó. Então, ó, vai sair daqui, vai vir aqui, depois vai vir, ó, aqui, depois vai até aqui, ó, aqui a bacia, depois até lá. Então, essa que vai ser a curva, fiz de lápis para me ajudar, tá bom? Então, vamos começar, ó. Então, o gráfico vai partir do 1. Pronto, ó. Então essa é a curva senoide para... Agora mudou, ó. Então qual vai ser esse gráfico aqui? Vamos lá? Então eu vou escrever aqui nele, ó. Ele é y igual seno de x mais 1. E aí o período dele, vamos ver se mudou? Ó, o período dele. Período, a curva começa e acaba, ó. Começa aqui, subindo, 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 descendo, 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 subindo aqui. Então, a mesma coisa que a função seno de x, 2 seno de x fez, o seno de x mais 1 também fez, ó. Então, o período também foi de 0 a 2π, tá? Então, o período também é 2π. E a imagem, ó, a imagem, pessoal, desse gráfico, vamos analisar?
Qual é o mínimo do gráfico? Onde o gráfico é o ponto mais baixo desse gráfico é aqui, ó. Ó, esse é o ponto mais baixo, que é quem no eixo dos y? É o 0. E qual é o ponto mais alto desse gráfico? É aqui, ó, que é quem? O 2. Então, a imagem desse gráfico, ela vai de 0 a 2, ou seja, no eixo dos y, esse gráfico laranjinha que eu fiz agora, ele só pega de 0 até 2, ele não pega mais que isso. Então, a imagem é de 0 a 2, correto, pessoal? Tudo bem? O que mais? Agora vamos fazer o outro gráfico. O outro gráfico a professora vai fazer de azulzinho. Esse azulzinho não está muito feliz não, mas vamos fazer com ele mesmo, tá bom? Vamos lá. Esse outro gráfico é aquele da tabela mais chatinha que eu falei para vocês, ó. Ó, essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, lembra que tem o lance do 2x aqui? Vocês têm que tomar muito cuidado, porque os x que eu vou usar agora não são esses, ó. Esses são os 2x. O x que eu vou olhar é x, ó, é aqui. Então, os ângulos do eixo x que eu vou procurar são 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Não são esses aqui que eu vou olhar no gráfico, tá? Então, eu vou olhar aqui, ó, no eixo do x. São esses aqui que vão me importar, não esses aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou usar esses números e esse, ó, esse e esse. Esse é o x, esse é o y, esse é o x, esse é o y, assim por diante. Então, vamos lá. Começando, ó. Quando o meu x for 0, o meu y vai ser 0. Então, esse gráfico vai começar aqui, ó. 0, 0. Beleza? 0 no x, 0 no y. Agora, eu vou achar o π sobre 4 no x. Ó, o π sobre 4 é esse ângulo aqui, ó. π sobre 4 vai lá no 1. Então, ó, o π sobre 4 vai subir lá no 1. É aqui, ó, que vai marcar o ponto, ó. O π sobre 4 vai até o rumo do 1. Tudo bem? Então, é esse ponto aqui. Então, o primeiro ponto do gráfico é esse. O segundo ponto do gráfico é esse. Se quiser, já pode até fazer a curva aqui, ó. Tá bom? Já vamos fazer para não perder? Ó. Até já fiz. Agora, o outro é, quando o x for o π sobre 2, ó, o π sobre 2 é esse aqui. O y é o menos 1. Ah, então, no π sobre 2, ó, o y é o menos 1. É aqui embaixo, ó. π sobre 2, desce até o rumo do menos 1. Então, é aqui, ó. Certo? Então, é assim. Zero, 0, 0. π sobre 4 foi no 1. π sobre 2, ai gente, eu fiz errado, ó, o π sobre 2 vai no 0, olha na tabela aqui, a professora olhou errado na tabela, tá? Bem que eu tava achando estranho, ó, o π sobre 2, olha no 0 do y, então esse ponto aqui não tem, ó, esse ponto aqui eu marquei errado, por isso que o gráfico ia ficar errado. Deixa eu tirar ele do caminho, vamos lá, o π sobre 2 vai no 0, ó, o π sobre 2 vai no 0, então é aqui mesmo, ó, e aí já posso até terminar a montanha, ó, a montanha vai fazer isso aqui, ó. Tá? Já tá assim. Ó, já fiz aqui, ó. Aqui, ó. Agora sim, ó. O 3π sobre 4, o 3π sobre 4, que é esse ângulo aqui, ele vai no menos 1. Então, o 3π sobre 4, ele vai no menos 1 aqui embaixo, ó. Beleza, ó. Então, aqui tudo bem, ó. Isso aqui já é a parte de baixo da bacia, ó. E o π vai no 0. O π é 0 aqui, ó. π 0. Então, é aqui mesmo. E aí, já fecha a bacia aqui, ó. Percebeu? Então, esse gráfico ficou mais curto. Você percebeu? Ele ficou mais curto. Então, quando muda aqui, ó, no seno de 2x, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Escrever aqui embaixo, que acho que vai ter mais espaço, tá? Ou, vamos fazer aqui, ó. Ó, para esse aqui, então. Y é igual seno de 2x. Então, quando a gente muda aqui, pessoal, ó, 2x, 3x, 4x, quando é aqui a alteração, o gráfico encurta. Ou seja, o período não é mais 2π. O período é o desenho da senoide, ó, que é daqui até aqui, ele foi feito na metade do que os outros desenhos ocuparam. Os outros desenhos ocuparam todo o 2π. Por isso que o período era 2π. Agora aqui não, ó. Então, nesse caso, ó, o período, gente, é somente π.
Você viu que foi só de 0 a 180, que é o π, que ele fez toda a curva azul, ó. Montanha e depressão, montanha e vale. Então, o desenho da senoide ele ficou encurtado, ó, ele ficou de 0 a π, por isso o período da função é só π. Tudo bem? E a imagem, pessoal, ó, a imagem é de onde até onde, de baixo até em cima, o gráfico pega. Então, esse gráfico, ó, o mínimo dessa função é o -1 e o máximo dessa função é o +1. Então, essa função azulzinha, seno de 2x, ela pegou, ó, o fundo da bacia é o -1 no y e o topo da montanha é o +1. Então, a imagem aqui também foi de -1 até +1. Correto, pessoal? Então, com esses desenhos, com esses gráficos, eu quis que vocês tivessem um comparativo de como que são as funções que envolvem o seno, tá? Então, o padrão é essa rosa aqui. Seno de 2x, ó, o que dobra é só a altura, o período é o mesmo. Seno de x mais algum número. Esse mais algum número aqui, gente, ele indica onde o gráfico começa no eixo do x, ó, no eixo dos y. Então, o gráfico começou no eixo no 1, porque aqui estava somando 1. Se aqui fosse mais 2, o gráfico ia começar no 2. Se aqui fosse mais 3, o gráfico ia começar no 3 no eixo y. O resto é tudo igual, a amplitude é a mesma desse gráfico aqui, o período é o mesmo, tudo igual, tá bom? A única coisa que muda é que a senoide transportou-se uma unidade para cima. Se fosse -1, ela ia começar aqui embaixo, ó, com uma unidade a menos, só isso. Agora, quando aqui temos, ó, função seno de 2x, 3x, etc., então aí muda o período da função, tá certo? Ó, pode ver, a imagem continua a mesma, a amplitude continua a mesma, só que o que mudou foi o período, ó, o período foi encurtado. Se aqui é dobro, ele reduziu a metade. Se aqui fosse triplo, ele ia reduzir a terça parte o período dessa função aqui. Tá certo? Então, são essas análises que vocês devem fazer quando tiverem que fazer ou que identificar algum gráfico no exercício. Até mais por essa semana, tá bom? Tá bom? Fica com Deus, beijinhos.